Irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Mais uma noite que, sem sombra de dúvida, a misericórdia divina se nos oferece para que possamos fazer reflexões em torno de temas que nos propiciem fazer escolhas mais favoráveis. Bem-vindos sejamos todos mais uma vez, muito felizes ao espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que sempre nos recebe com muito carinho. Faremos a nossa prece, em seguida uma pequena leitura introdutória que guarda relação com a temática, e o nosso Rodrigo Marcelo Veronese, companheiro nosso aqui da Sociedade, vinculado também à nossa regional, vai nos conduzir na reflexão. Teu livro, como estás escrevendo as páginas da tua caminhada, né? Tema instigante, muito importante, nós vamos ver que coisa interessantíssima. Unamo-nos em pensamento para a prece inicial, em seguida a leitura introdutória. Pai da vida, Senhor que conduz os nossos próprios destinos na direção do despertamento total dos nossos compromissos com o vosso coração pleno de amor e de compaixão. Lançados um dia no passado, simples e ignorantes, caminhando de existência em existência, experiência em experiência, chegamos, Senhor, na idade da razão. E isso nos remete a uma imensa responsabilidade, como também uma ressignificação dos próprios eventos, dos desafios, os óbices que a existência nos proporciona, para que possamos crescer na direção do vosso coração. O que vos estamos solicitando diuturnamente agora que despertamos é que a nossa vontade, o nosso desejo de trabalhar no bem, cada vez mais nos aprofundando nisso, possam ser potencializados pelo vosso amor infinito. Também solicitamos nesta noite, Senhor, que os vossos mensageiros celestes envolvam em ternura, em carinho e inspiração o nosso expositor, para que a mensagem que ele nos traz, que será compartilhada conosco, guarde profunda ressonância nos nossos corações. Abençoa a nossa proposição e que nos seja permitido, Pai da vida, iniciarmos as tarefas a partir de agora. Que assim seja, Senhor. Uma pleia de benfeitores espirituais, pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco, escreveram Sol de Esperança. Nós tiramos aqui uma lição que trata desta questão de como é que estamos trabalhando o nosso livro, né? As nossas obras, o que iremos apresentar de regresso à dimensão espiritual, que estava acordado antes de virmos para cá. A lição 13 foi chamada de sublimação. Diz a benfeitora que escreve essas páginas: o homem é qual mármore bruto, e Jesus é o sublime escultor. Para que a obra ideal, a sublimação, seja extraída da pedra grosseira, o escopro lhe penetra e o cinzel afere fundamente, modificando-lhe os contornos a golpes incessantes. Desgasta-se por fora o bloco resistente para surgir a forma integral de dentro. Dilui-se esplendendo triunfo, o ser vencendo o não ser, o espírito superando o corpo, a intuição além da inteligência, a inspiração acima do desejo, a vitória da realidade sobre a aparência. Às divinas mãos, o homem se deve entregar confiante, em submissão tranquila, permitindo-se aprimorar até o instante em que, conquistando o exterior, o íntimo espiritual se alce livre à plenitude, num transporte de ideal perfeição. Sublimação é esforço de autossuperação em doação total a Jesus, pela alegria de amá-lo e servi-lo na humanidade. Para esse fim, as renúncias superiores, os sofrimentos resignados e as aflições bem aceitas constituem as ferramentas de trabalho de que se utiliza o estatuário celeste, para extrair do coração ensombrado a luz da esperança e do homem atormentado em si mesmo o anjo da tranquilidade. Não que somente assim possa fazê-lo, considerando-se que o amor, o excelso buril, realiza também a tarefa, conseguindo o mesmo êxito.
Fugitivos, porém, do passado, no qual nos desajustamos ante a lei divina, acumpliciado com o crime e o engano em corrida de irresponsabilidade, renascemos para resgatar, recomeçando as lutas para acertar, sob a vigilante presença do sofrimento em função purificadora, a benefício de nós mesmos. Aspirando às conquistas do amor, apenas ensaiamos os primeiros passos. Como, porém, nas atuais circunstâncias humanas amar é sofrer, eis que a santificação pela dor em dinâmica de amor prossegue ajustando medidas e cinzelando contornos para a conclusão da obra majestosa, sublimação. Vejam só, meus irmãos, Catarina de Siena, Siena, Itália, 7 de agosto de 1970. Voltamos a perguntar, e o nosso livro? Como é que estamos escrevendo as páginas da nossa caminhada? Com muita honra, mais uma vez, vamos ouvir o nosso querido Rodrigo Veronese. Boa noite. Pedir para que Jesus e nossos benfeitores estejam conosco essa noite. E é sempre um privilégio estar aqui para falar um pouquinho sobre essa doutrina, sobre esses ensinamentos e principalmente dizer que é um presente quando a gente vem aqui, porque a gente chega aqui depois de ter buscado muito conhecimento dentro da doutrina, das obras básicas e também algumas outras obras complementares que a gente vai falar bastante aqui hoje, de Humberto de Campos, de Emmanuel. E eu confesso que cada vez que a gente começa a buscar um pouco dessas obras complementares, a gente se choca com a quantidade de conhecimento, mas principalmente analisando o quanto falta para a gente caminhar. Então, cada coisa que você busca, cada informação que você tem, você entende que ainda tem muito a aprender, ainda tem muito a buscar, e está faltando muito ainda nessa página que a gente está escrevendo dessa caminhada. Então, eu espero tentar conseguir colocar tudo que eu busquei para vocês. Eu trouxe bastante informação e que essa informação seja realmente a que esses espíritos especiais, espíritos com uma grande luz passaram para nós e que a gente possa absorver todo esse ensinamento. Então, quando a gente começa a falar de livro que a gente escreve, a gente entende que nós sempre imprimimos marcas em tudo o que nós fazemos. Tudo quanto nós estamos realizando, não em grandes obras, mas no nosso dia a dia, nós estamos deixando marcas. A maior marca que nós temos que deixar na nossa caminhada é a construção interior. Muitas vezes nós buscamos grandes desafios, nós buscamos grandes conhecimentos, mas a gente esquece que o nosso principal objetivo é o autoconhecimento, é a autoconstrução. Então, essas marcas que nós deixamos no caminho, elas são boas, elas são equivocadas, mas elas nunca são apagadas. E elas são escritas num livro que jamais vai deixar de existir. Pensando assim, nós temos que entender cada dia que nós estamos nessa caminhada como uma página desse livro e que vai depender de nós o fim dele, que vai depender de nós como ele vai acabar e de nós as páginas que são escritas de forma amorosa, com carinho, com humildade ou não. O que importa saber de tudo isso é que dentro dessa nossa caminhada mais longa ou mais curta, nós, pelo nosso livre-arbítrio, podemos mudar o caminho. A gente pode seguir o caminho que a gente quiser. Mas existe algo que não pode ser mudado, que é a chegada. Todos nós temos um fim, que é o fim de espíritos puros. Como nós chegaremos lá, e o tempo que isso irá demorar pode variar e muito, porque o Pai, o nosso Pai que tanto nos ama, nos dá esse livre-arbítrio de escolher de que forma nós vamos caminhar.
mas jamais nós vamos deixar de chegar nesse destino, que é o destino que todos temos, porque o Pai diz assim, que todos nós somos seus filhos e todos nós vamos chegar nesse fim. Então, pensando assim, nós tivemos aqui e temos ainda um orientador muito especial. Esse nosso mestre, esse nosso guia, Jesus, ele não foi só escolhido dessa forma porque Deus quis assim, por ele ser o filho mais querido. Mas ele foi escolhido dessa forma porque ele já passou por todos esses ensinamentos que nós temos que passar. Ele foi escolhido porque dentre tudo que nós temos que caminhar, ele já fez tudo isso. Ele deixou essa lição e ele já sabe como chegar nesse fim que nós tanto almejamos e que está muito longe ainda. Mas ele deixou exemplos claros, não só pelo que ele fez, não só pelo que ele disse, mas muitas vezes pelo que ele não fez, pelo que ele deixou de aceitar. Ele viveu todos os ensinamentos e colocou todos esses ensinamentos de forma clara, para que nós pudéssemos absorver essa lição e para que nós tivéssemos, sim, uma caminhada mais curta, uma caminhada menos dolorosa, com menos espinhos, com menos pedras. Mas por que então, se essa caminhada está aberta para nós, nós não vamos por ela? Porque muitas vezes, nesse caminho, nós insistimos em pegar algum atalho. E muitas vezes esse atalho não nos leva a esse céu interior, a essa autoconstrução. Como dizia Alto de Souza, volve ao teu templo interno e abandonado. Não era uma igreja, era a nossa construção. E as respostas de Deus sobre esse caminho de Jesus estão dentro de nós. E a gente sempre buscava fora. Então veio essa doutrina, o Espiritismo, que foi uma clareza para todos nós. Por quê? Porque ele nos mostrou que nós não necessitávamos mais de rituais, nós não necessitávamos mais de certos dogmas, não necessitávamos mais de penitências e de muitas coisas que, enquanto o nosso espírito ainda era muito instinto, estávamos nessa caminhada. Mas agora já temos a razão suficiente para entender que essa caminhada precisa, sim, de um crescimento. E nos deu também uma receita de como eu posso crescer e ser feliz, dizendo que existem formas de felicidade que muitas vezes são equivocadas aos nossos olhos, mas formas mais corretas de buscarmos essa felicidade relativa, mais uma felicidade que nós podemos buscar. Quando a gente vai buscar essa evolução espiritual que nós estamos incluídos nela, no Livro dos Espíritos, se a gente for buscar, a gente vai ver todas aquelas escalas, desde a 10ª até a 1ª, ser um espírito puro, e com certeza quem já leu essa página já tentou se encontrar em uma delas. Em qual escala espiritual eu estou? Em qual eu me encaixo? Aonde eu estou? Será que eu já sou um espírito um pouco mais evoluído, um pouco menos evoluído? Aonde eu estou? Existe um livro que se chama A Terra e o Céu, que ele traz uma outra escala para nós, um pouco diferente dessa, mas mais fácil ao nosso entendimento, onde ele fala que o nosso espírito vai passar por alguns estágios, que dentre eles nós temos o instinto, puro instinto, inteligência, razão, humanidade e angelitude. E é interessante que ele vai mais além quando ele fala dessa evolução espiritual, que ele fala porque quando a gente fala em inteligência,
nós achávamos isso uma evolução muito grande espiritual. Mas ele cita a inteligência como importante, o intelecto como sendo muito importante, mas uma pequena fase que esse espírito ainda pode ser muito primitivo com um grande grau de inteligência. E a gente está vendo isso todos os dias, de terno e gravata, com todas as importâncias do mundo, mas um espírito onde falta muito ainda para chegar à razão. E ele coloca como, depois da razão, a humanidade, que esses espíritos, irmãos nossos especiais, como Emmanuel, como Humberto de Campos, Chico Xavier, estando nessa escala de humanidade, e nem cita a angelitude, porque ainda é inacessível ao nosso entendimento. Falando que nós precisamos se conscientizar que o crescimento espiritual e moral é extremamente importante para essa evolução do nosso espírito, para que a gente consiga chegar nessa escala da razão. Para que a gente entenda que nós precisamos sim ser espíritos que, tendo essa razão em nós, possamos nos preocupar sim mais com o outro. Então, o que é essa felicidade? O que a gente pode entender como felicidade real? A verdadeira felicidade só é encontrada quando eu entender que ela só vai ser plena quando eu entender que eu tenho que servir ao outro. Quando eu entender que eu preciso me doar ao outro. Quando eu entender que quando eu estou me doando a alguém, eu estou fazendo uma conexão direta com o Pai, com Deus. E coloca isso como a única, não uma das, mas a única forma de realmente eu estar feliz. Porque de outra forma eu jamais conseguirei chegar a esse céu que eu tanto busco, a essa felicidade, a essa plenitude como Deus quer tanto nos colocar. Então, como Jesus coloca isso para nós? Por que ele vem mostrar para nós novos passos? Por que ele vem dizer para nós que nós não necessitamos mais de tantos símbolos, de tantos dogmas, de tantos rituais, porque isso não nos leva a nenhum tipo de felicidade? Ele vem dizer que a única forma da felicidade acontecer é quando nós doarmos amor, porque é algo que quanto mais você doa, mais você se sacia. É algo que quanto mais você distribui, mais você enche o teu espírito dessa plenitude. E ele coloca essa como a única forma da verdadeira felicidade. Ele não cita outra. Mesmo nesses ensinamentos que eu trouxe aqui de Emmanuel e muitos outros que fazem com que a gente tenha algumas experiências, pelo menos teóricas, muito grandes, eles citam só essa a forma da felicidade. Então existe uma passagem que, quando a gente passa meio desapercebida por ela, a gente não entende muito o que ele quer dizer. Quando, em João, versículo 8, capítulo 8, alguns religiosos trazem a mulher adúltera para ser julgada. E muitas vezes a gente passa muito desapercebido por essa mensagem, porque a gente só entende a mensagem curta de quem estiver sem pecado atire a primeira pedra. A gente não entende que dentro dessa lição existe muitos ensinamentos. E um dos ensinamentos principais é que aqueles que levaram essa mulher querem fazer justiça, mas eles querem fazer justiça usando de violência. E a gente tem que entender que toda justiça que usa violência para ser realizada, ela é uma injustiça.
Por isso que quando essa mulher é trazida para ser julgada por Jesus, a primeira coisa que ele faz é silenciar. Entendendo que todas as vezes que nós observamos em um irmão nosso algum equívoco, seja ele qual for, temos que ter a noção que, muitas vezes, nós estamos poucos passos à frente desse irmão nosso equivocado. Também entendendo que, muitas vezes, eu não sofri as tentações que ele sofreu. E por isso eu não estou tão equivocado quanto ele. Porque se eu estou pensando assim, eu tenho um pouco de indulgência. Então, a primeira coisa que Jesus faz quando é colocada essa mulher à frente dele é silenciar. E não vendo reação nenhuma de Jesus, eles tornam a acusá-la. Moisés manda que ela seja apedrejada. E você? Tentando colocar ele de uma forma que ele não saberia o que dizer. E ele, mais uma vez, se abaixa e começa a escrever. E quando eles argumentam ele novamente, ele fala: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Entendendo que todos nós somos seres falíveis. E o que é interessante dessa passagem é que nem mesmo ele, um espírito puro, julga a mulher adúltera. Depois que todos se retiraram, porque nenhum foi capaz de acusá-la, a única coisa que ele fez foi perguntar: aonde estão os seus acusadores? E ela fala: todos foram embora. E a verdade absoluta, aquele que era puro, a única coisa que ele diz: eu também não te julgo, vá e não peques mais. Mas a primeira coisa que ele falou é: eu também não te julgo. Mostrando que a violência, ela nunca é um método eficaz de justiça. Que a violência nunca é um método eficaz de fazer com que algo se corrija. Quando Jesus dizia que as ovelhas eram separadas, era porque realmente quando existe um problema, ele deve ser separado, mas nunca julgado com violência. Você deve entender que cada um tem a sua limitação. E se você é capaz de ajudar para que esse espírito possa crescer, possa entender, possa ser ajudado, você deve ajudar ou silenciar. Então, existe um livro que o título é Nós. E ele vem citar justamente dessa passagem da mulher adúltera, e Emmanuel cita como falar e como escrever. E é interessante porque eu peguei só um pedaço dessa passagem e ele nos chama muito a atenção sobre isso, porque ele diz assim, em uma parte só desse capítulo: importa considerar, no entanto, que o Mestre Divino escreveu na terra. Nunca encontraste o simbolismo profundo desse gesto? Quem poderá passar no planeta sem grafar alguma ideia nos caminhos do mundo? Ele fala que todos nós grafamos na nossa passagem. E aí ele continua dizendo assim: nem todo homem gravará páginas, mas todos escreverão na terra a história da sua passagem comum. No campo traçará leiras, plantará árvores, modificará paisagens, nas cidades construirá oficinas, instituirá universidades e levantará edifícios. A terra é o grande livro que o Senhor nos deu aos serviços da formação espiritual. Ainda que não percebas, do qual eu me incluo nisso, porque a gente não percebe que a gente está escrevendo. Então ele fala: ainda que não percebas, estás escrevendo diariamente.
Se for a criatura de entendimento frágil, se ainda não tens o contato dos ensinamentos do Cristo, não te descuides da escrita diária. Vê o que gravas nas páginas da vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. A terra está registrando o que fazes. Não manches o livro que o Pai confiou. Auxilia, perdoa, trabalha, ama e serve, gastando sensatamente os recursos que o céu te situou no caminho e nas mãos, como quem sabe que a contabilidade divina a todos nos procura no grave instante da morte. Entendendo que nós estamos escrevendo todos os dias. E o que eu achei interessante desse livro, que ele tem o título de Nós propositalmente, e Emmanuel no prefácio vem explicar o porquê que o título do livro é Nós. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi quando ele diz no prefácio que ele fala nós, principalmente porque ele se refere a ele, porque ele precisa da lição da humildade. Emmanuel falando que ele precisa da lição da humildade. Então ele fala assim, aperfeiçoamento e perfeição constituem estados de espírito muito longe um do outro. O meu aperfeiçoamento e a minha perfeição estão muito distantes. Em razão disso, não estaremos dialogando com determinados irmãos nossos, e sim endereçando os assuntos especialmente a nós mesmos. Ele está falando que ele está escrevendo para ele. Somos responsáveis pelo que escrevemos, mas reconhecemos-nos incluídos na grande fileira dos espíritos necessitados de maior clareza, a fim de acertar no trabalho de nossa própria regeneração, situados tal qual achamos nos mais diversos caminhos da vida. À face do exposto, esse livro se apresenta com o título Nós, porque, de modo geral, todos estamos em aperfeiçoamento, no encalço da perfeição que um dia, no grande futuro, a todos nos reunirá mais intensamente no amor infinito do nosso Pai. Daí ele se intitula como Emmanuel. Eu acho isso interessante porque ele fala desse aperfeiçoamento que tanto nós buscamos, escrevendo essas páginas. E ele cita muitas formas também de você buscar esse aperfeiçoamento, mas nenhuma delas foge do amor ao próximo. Nenhuma delas consegue fugir da ajuda àquele que está na sua frente e que mais anseia por ela, por isso está à sua frente, porque nada se apresenta fora do lugar. E nesse livro Roteiro, ele é muito interessante porque, pelo espírito Humberto de Campos, ele também traz essas informações, livro Luz Acima, no capítulo Roteiro, e ele vem dizer que muitas vezes a gente pede ajuda de irmãos espirituais, irmãos que já desencarnaram. Mas a gente esquece de que não basta você pedir ajuda desses irmãos espirituais se você não traça o seu roteiro aqui da forma correta. E eles mesmos vêm nos dar essa informação que ainda existem muitas limitações por parte deles, mas uma das grandes limitações também é a nossa, porque nós queremos presentes do céu, esquecendo do roteiro que nós devemos seguir todos os dias. Nessas pequenas passagens desse livro, ele fala assim, os vivos pedem orientação aos mortos, com estranho fervor, como se os irgares do transe final do corpo nos houvessem promovido a magos infalíveis. Organizações caridosas e personalidades mediúnicas são diariamente atormentadas no Espiritismo, de mil modos, por milhares de solicitações dessa natureza. E é interessante que ele fala aqui embaixo assim, à exceção dos espíritos missionários,
que consumiram a existência na renúncia santificante, o que estamos fazendo no além-túmulo, em boa linguagem, é o 23º trabalho da lavanderia. Temos a roupa suja e é impossível prosseguir sem vestes limpas, através dos caminhos iluminados e claros. Quem se candidate à elevação, principie por elevar-se. Quem pretenda o convívio das entidades superiores, comece a emergir no vale fundo que se concentram os motivos mais baixos da vida e suba para o monte da iluminação. E claro que ele vai citar Jesus. Busquemos todos o conselheiro divino, Jesus. Conjuguemos com ele os verbos orar e vigiar, perdoar e amar, ajudar e servir. Iniciemos a tarefa pelos irmãos incompreensivos mais próximos. Se os aprendizes do mundo permanecerem efetivamente à espera de orientação por parte daqueles que os precederam na grande jornada, ouçam nosso apelo. De novo, recorramos a Jesus, não só no título de Salvador glorioso da humanidade, mas também na condição de mestre para a nossa existência individual. Então ele não cita outra forma. E dizendo que nós temos sim espíritos que olham por nós, mas nós precisamos traçar o nosso roteiro aqui. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel vem dizer o quê? Que todos os pensamentos que nós temos criam a vida que nós procuramos. Nós somos antenas receptoras de tudo aquilo quanto nós vibramos. Portanto, todas as situações que nós estamos passando, boas e ruins, são porque nós estamos atraindo tudo aquilo quanto nós vibramos. Ou de uma forma boa, ou com uma necessidade de aprendizado em alguma coisa que nós estamos equivocados. Então não existe pena, não existe julgamento, não existe punição. Existe uma forma de ensinamento pedagógico. A única forma capaz de fazer com que nós entendamos que muitas lições são necessárias para esse nosso crescimento espiritual, porque senão nós não vamos conseguir escrever esse livro de uma forma que, no momento da nossa volta à pátria espiritual, nós possamos dizer: eu concluí tudo aquilo quanto eu me propus. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que é a intervenção de Deus nas penas e recompensas. E a pergunta é assim: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é Ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? E a resposta é bem clara: Deus se ocupa de todos nós. E todas as vezes que a nossa jornada não anda conforme a nossa intenção, é porque muitas vezes nós transgredimos a lei, que é a lei de Deus. E todas as vezes que eu de alguma forma transgredi essa lei, eu atraio para mim situações em que eu busquei e não Deus colocou para mim. Eu atraio situações em que eu vivencio a experiência que eu estou trazendo para mim. E não é a punição de Deus, e sim o ensinamento que Ele está tentando fazer com que eu aprenda. Porque se não for dessa forma, o método pedagógico mais sensível, que é o amor, ele não vai acontecer. Portanto, o que são esses nossos pensamentos? Eles são sempre um convite à renovação espiritual. E eu só consigo acreditar que eu preciso me renovar espiritualmente se eu acreditar que eu não vou morrer.
se eu acreditar que esse estágio é um acampamento e que daqui a pouco, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas logo eu volto para minha casa, eu volto para o meu local, eu volto para onde realmente está a minha família, que é a família espiritual. Entendendo assim, nós acreditamos que nós precisamos escrever esse livro de forma correta e de forma sadia, para que esse livro seja realmente um livro agradável aos olhos de quem for ler. Portanto, nesse livro, Entre a Terra e o Céu, ele fala que todos os nossos desejos são um manancial de poder. Mas então, o que nós desejamos? Nós temos que tomar muito cuidado, porque sempre quando a gente fala isso, nós imaginamos que sempre nós desejamos coisas boas para nós. E se a gente for fazer uma análise do nosso dia, nós vamos ver quantas vezes nós temos pensamentos negativos. Quantas vezes nós falamos que nós vamos conseguir fazer uma coisa, mas é difícil de fazer tal coisa. Quantas vezes nós falamos que nós necessitamos algo, mas agora não é o momento porque eu não vou conseguir. E nós temos que tirar esse pensamento, porque como ele fala, todos os nossos desejos vão vir até nós, obrigatoriamente. Talvez não agora, mas vão chegar. Portanto, nós temos que ter muito cuidado entre essa resignação e essa transformação. Porque existem situações que realmente não podem ser resolvidas em uma encarnação. E aí nós temos que ter a resignação. Mas existem muitas situações que sim, uma encarnação é possível e nós temos que ter essa transformação. Para melhor, é claro, porque senão não existe uma transformação boa. Então, esse entendimento daquilo que nós realmente nos propomos a fazer é importante. Todos nós viemos com uma missão. E qual é a missão que nós nos propomos? Essa autoanálise vai fazer com que a gente consiga chegar no momento da nossa volta à pátria espiritual e a gente faça essa análise de tudo e diga: eu consegui, eu fiz tudo aquilo quanto eu me propus, eu consegui cumprir a missão com 1, com 2, com 3, com 4 espíritos, quanto seja, que é uma grande missão. Porque às vezes a gente entende missão como uma grande missão com milhares de espíritos, e isso é mentira, porque às vezes a nossa missão é com um só, que às vezes nós entendemos como filho, como filha, como marido, como esposa, como pai, como mãe, mas não é. Ele é um filho de Deus confiado a nós e que depende muito de nós. Então é uma grandiosa missão. Nós temos que chegar à conclusão que quando nós pudermos olhar nos olhos de Jesus, a gente consiga dizer: eu consegui cumprir a minha missão, seja ela qual for. Entendendo que essas tendências que nós trazemos, essas cristalizações do sentimento, elas têm que ser absorvidas e elas têm que ser transformadas. Essa inércia, às vezes, é cômoda, mas ela não é saudável, ela não é salutar. Temos que tomar cuidado com isso. No livro Pão Nosso existe uma mensagem de Emmanuel e que é interessante a gente ler porque vai concluir com depois um relato do final e que ela chamou muito atenção pelo que ela diz. E Emmanuel sempre é muito especial em tudo que ele fala. Então, é a mensagem 107 e o título dela é Piedade. E ele fala assim: fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referência a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Então ele fala o seguinte:
Eu ajudo, mas esse homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza ferida e dilacera-as, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança réptos hostis, sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias. E sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende a teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem. Fortifica-lhe os germes, cultiva-lhe os rebentos e espera a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade e o contentamento é grande ganho para a alma. Em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade no coração. Eu vou falar um relato aqui de um trabalho que existe em um local de Cascavel, onde nesse trabalho são atendidas várias famílias e nesse trabalho essas famílias têm uma palestra, como a gente está fazendo aqui agora, uma troca das ideias desse ensinamento da doutrina. Depois disso, eles são atendidos através de pessoas que ajudam nesse atendimento, em torno de 60, 70 famílias atendidas, e é onde a principal busca é a busca do alimento, porque é um bairro muito carente que existe em Cascavel. E não são selecionadas todas as famílias, mas existe essa entrevista, entre aspas, para que esses atendimentos façam com que essas pessoas que estão ajudando nesse trabalho possam observar quais são as famílias que têm mais necessidade, porque todas têm, mas algumas têm mais. E essa pessoa relata que, em determinado atendimento, uma mãe com uma criança de mais ou menos uns 5 anos e mais duas crianças de 3 meses, gêmeos, ela sentou na frente dele e ela falou: eu preciso de fralda para esses meus filhos. E ele falou: você não precisa de alimento hoje? Ela falou: não, hoje eu preciso só de fraldas, alimento eu ainda tenho um pouco na minha casa. E ele fala que, nesse momento, ele agiu um pouco dessa forma aqui. Porque ele falou: por que essa pessoa... Ele primeiro pensou: por que ela não dá um jeito de comprar essa fralda? Não é o intuito tanto desse trabalho. Por que o marido dela não compra essa fralda? E julgou. Então, foi mais ou menos como Emmanuel falou aqui, que realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. E se eu ler toda a mensagem de novo aqui, essa pessoa se encontra nessa mensagem aqui, porque ele vai falando: deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as. Naquele momento ali houve muito julgamento. E, não bastando o julgamento na cabeça dessa pessoa, ele falou: a senhora não consegue fazer a compra dessa fralda? E a pessoa falou: eu não consigo, porque há 1 semana meu marido foi assassinado.
Chegando aqui no CEPAL depois, ao acaso, essa pessoa abriu essa mensagem aqui, que mostrou para ela o quanto ainda falta nessa caminhada, dessa caridade. E pode parecer estranho a gente dividir essa mensagem com vocês, e eu só dividi porque foi comigo que aconteceu isso, e eu vi que ainda falta muito nessa caminhada. Falta muito nessa caminhada onde eu tenho que escrever ainda, todos os dias, e ser um pouquinho mais cristão, ter um pouquinho menos de julgamento, um pouquinho do que Jesus fez, silenciar, e nunca apontar, e nunca mostrar o caminho. Entendendo que muitas vezes as pessoas precisam de uma mão, sim, de uma ajuda. E todas as vezes que a gente faz isso sem nenhum julgamento, a gente está sendo um pouquinho parecido com Jesus. Ainda é difícil, mas a gente tem que entender que esse livro deve ser escrito dessa forma. Entender que a humildade é peça principal na escrita desse livro. E que se a gente não entender que essa humildade é muito importante, a gente vai ainda continuar com mãos espinhosas, com mãos de julgamento. E em qualquer coisa que nós formos fazer, ele não cabe. A qualquer pessoa que se apresente para nós, não cabe o julgamento. Ou cabe que eu estenda a minha mão, ou que eu simplesmente silencie. Para mim, essa foi a mensagem principal quando eu pensei nessa mensagem, que é teu livro. Que também existe uma outra passagem que Emmanuel escreve, que se intitula Teu Livro. Então, que todos nós possamos escrever um livro com muito amor, entendendo que nós temos que amar todos que estão ao nosso redor. Que só essa é a receita para que a gente consiga ser realmente feliz, mesmo que seja uma felicidade relativa, como Jesus nos ensina, mas faz parte do nosso crescimento espiritual. Então, que Jesus possa permanecer conosco durante essa semana, que nossos benfeitores espirituais possam nos guiar, e que a gente tenha um bom retorno para os nossos lares.